Bom dia, eu me chamo Lopes, eu sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Eu quero dar as boas-vindas a este canal Maravilha da Lei. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus seja o seu abençoador, abençoe sua vida, a sua família, a sua casa e os seus negócios. Sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, pela bênção de Deus na minha casa, na vida dos meus filhos. Sou grato a Deus pela oportunidade que Deus me dá de fazer a sua obra. Estar aqui falando da palavra de Deus é fazer a obra do Senhor, divulgar a palavra de Deus. Nós somos felizes, somos bem-aventurados, porque Deus nos dá essa rica oportunidade de falar da sua obra. No vídeo anterior, eu trouxe um tema. O tema é: a vaidade é inimiga de Deus. E eu falei da figura, comentei um pouco da figura de Miriam. Números capítulo 12. Eu vou estar lendo o texto que eu usei como tema e depois estarei comentando sobre uma outra figura a respeito de vaidade é inimiga de Deus. O texto que eu vou ler está escrito no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15, do verso 1 até o verso 5. Assim diz a palavra do Senhor. João, Evangelho de João, capítulo 15, de 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Jesus Cristo está falando. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu vou repetir o verso 5. Eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a grande lição da palavra de Deus. O homem, mesmo sendo convertido ao Senhor, depende da pessoa bendita de Jesus. Nós somos dependentes do Senhor. E eu quero aqui falar do perigo que é fugir dessa passagem, fugir dessa palavra, fugir dessa mensagem, fugir desse ensinamento do Senhor. Nós dependemos do Senhor. E a vaidade que está em nós, a vaidade faz parte de cada um de nós, a vaidade faz parte da nossa carne, da nossa natureza humana. A vaidade que está em nós, muitas vezes ela quer crescer e achar que nós somos autossuficientes para não depender de Deus. Eu quero hoje comentar sobre a figura
de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. A Bíblia nos diz que Deus trouxe a figura de Samuel, filho de Ana, como sacerdote, profeta e juiz sobre o seu povo, Samuel. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, a Bíblia nos diz que o povo de Israel não queria mais juiz. Ainda que admirasse e respeitasse Samuel, mas o povo queria um rei. E foi falar com Samuel que o povo queria um rei, como todas as nações vizinhas. Samuel levou essa questão a Deus. E Deus atendeu o povo. No capítulo 9, 1 Samuel, foi indicado a figura de Saul. Saul, filho de Quis, descendente da tribo de Benjamim. Quis e sua família, o pai de Saul. Quis era fazendeiro, criador de jumenta. Saul era pastor de jumenta. No capítulo 10, a Bíblia diz que o povo escolheu Saul para ser rei de Israel. E Saul foi rei de Israel. No capítulo 13, a Bíblia diz que havia uma guerra, estava estabelecida uma guerra entre o povo filisteu e o povo de Israel, o povo judeu. Havia uma guerra. E nesse tempo da vida, era costume, era tradição, fazia parte da cultura de cada povo, antes de ir para a guerra, oferecer sacrifício ao seu Deus. Também era assim com o povo de Israel. Ocorre que Deus estabeleceu para o seu povo de Israel que quem tinha que oferecer sacrifícios era o sacerdote. Era a função, era a responsabilidade exclusiva de sacerdote, oferecer sacrifício a Deus. No capítulo 13, a Bíblia diz que, estando o povo de Israel em guerra com os filisteus, Israel sendo comandado por Saul, Saul entrou em desespero, porque Samuel, segundo ele, não chegava para apresentar o sacrifício a Deus antes da batalha. Então Saul, sendo rei de Israel, ele rompe essa responsabilidade de sacerdote, ele avança, e de maneira irresponsável, por ser rei de Israel, ele oferece o sacrifício a Deus. Isso foi afrontar a Deus. Samuel tinha avisado a Saul que ele ia chegar para apresentar o sacrifício a Deus, que Saul esperasse, e cabia e devia Saul esperar a chegada do sacerdote Samuel. Mas Saul não esperou. Saul se atreveu e ofereceu sacrifício a Deus, o que desagradou a Deus. Deus não gostou nada disso. No capítulo 15, Deus chama Samuel, sacerdote, e passa instruções a Saul, rei de Israel, numa guerra do povo de Israel contra os amalequitas. Deus dá instrução a Samuel, passa a Saul, rei, que nessa guerra contra os amalequitas, Saul teria que destruir todo o povo dos amalequitas. Todos. Homens, mulheres, crianças, tinham que destruir todos, inclusive os animais. Era a ordem de Deus a Saul através de Samuel.
destruir todo o povo, os amalequitas e até os animais. Ao final da guerra, o povo de Israel é vencedor, vence os amalequitas. Mas Saul desobedeceu a Deus. Saul poupou a vida do rei, os amalequitas, Agag. Nesse tempo da vida, Agag era o rei dos amalequitas. Saul perdoou, poupou a vida do rei Agag. E também poupou os animais. Os animais do povo amalequita, Saul trouxe como despojo, como prêmio, como recompensa. O que contrariou a Deus? Deus já estava insatisfeito com Saul por conta do oferecimento de sacrifício. E agora mais esse desgosto de Deus por Saul ter desobedecido a ordem de Deus. A Bíblia diz que Deus se afasta de Saul. Deus retira seu Santo Espírito de Saul. Agora Saul fica governando sobre o povo de Israel sem a bênção de Deus. No capítulo 16, Deus envia Samuel para ungir Davi como rei de Israel. E Samuel cumpre a ordem de Deus. Vai até a casa de Jessé e unge Davi, o filho caçula de Jessé, como rei de Israel. É interessante esse momento, porque Deus unge Davi como rei, mas não coloca Davi no trono de Israel. É interessante. Davi é rei de Israel, ungido por Deus, mas fora do trono, sem coroa, sem manto, sem palácio, sem autoridade, sem poder de rei. Mas Davi era rei de Israel, ungido por Deus. É interessante isso. O desgosto de Deus por Saul estabelece o que é a vaidade na vida do homem. A vaidade traz prejuízo, traz dano para a vida da pessoa. Saul fez o que fez, contrariando a Deus por vaidade. Por vaidade. Saul perdeu a bênção de Deus. E qual foi o fim desse homem? Qual foi o fim desse homem? No capítulo 31, numa guerra, Saul abandonado por Deus, o povo de Israel é derrotado. E Saul, no seu desespero, ele comete suicídio. Ele pega a sua espada e se lança sobre a sua espada e morre nessa batalha. Uma morte inglória. Uma morte inglória, abandonado por Deus. Meu irmão, minha irmã, nessa vida de hoje que nós vivemos, a vida nos ensina, a vida nos mostra. Quando o homem cresce, quando o indivíduo cresce, esse crescimento, essa posição de destaque, muitas das vezes, vem junto com a manifestação da vaidade. A vaidade vem junto com a posição que o homem ocupa. E isso até no nosso meio, no meio evangélico. No meio evangélico, muitos líderes, muitos pastores, pregadores, se deixam levar pela vaidade. O bicho da vaidade vem mordendo, vem mordendo, vem mordendo,
e tomar conta. Nós, povo de Deus, precisamos estar vigilantes, 24 horas por dia, sobre a nossa vaidade. Para que a vaidade não venha tomar conta das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso comportamento, da nossa conduta. Nós precisamos estar, como diz a Bíblia, sempre olhando para Deus. Guardar a palavra de Deus no nosso coração. Sem Senhor Jesus, nada nós somos, nada nós temos, nada nós podemos, nada nós sabemos. O Senhor Jesus é tudo em todos em nossa vida. O Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos resgatar da morte do inferno. Seja Ele o nosso condutor, nosso instrutor, nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.